Louvado seja o nome do Senhor, é um prazer estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, compartilhando um pouquinho daquilo que Ele tem colocado nos nossos corações, e eu fico muito grato, sou muito grato a Deus pelo que Ele tem nos presenteado, nos concedido, também nos guardado, livrado de todo o mal. Obrigado, Fô. Muito obrigado mesmo. Então tá tudo ok. Tá dando pra ouvir. Tava com um erro aqui, eu deixei mutado sem querer. Perdão. Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, ver aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Amém? Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer a leitura do versículo 2 até o versículo 9. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Amém? Fecha os teus olhos, reclina a tua cabeça, vamos entrar na presença do Senhor e ver aqui o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que eu possa transmitir tudo aquilo que Ele colocou ao meu coração. Amém? Meu Deus e meu amado Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é prazeroso demais estar aqui com os meus irmãos, compartilhando da Tua Palavra, que é a verdade, Senhor Deus, que essa verdade venha fluir em nosso meio, que ela venha tocar no mais profundo do nosso ser e que nós venhamos a entender que ela é a verdade e que se há alguma distinção, algo diferente, o erro está em nós e não na verdade, porque aprendemos que a Tua verdade ela é absoluta, a Tua palavra ela é a verdade. Então que essa verdade venha penetrar no mais profundo do nosso ser, Pai. Nos ajude a ser, Senhor Deus, cada dia melhores, pessoas agradáveis, amáveis, Senhor Deus, pessoas responsáveis, e que as pessoas possam olhar para nós com um olhar de, talvez, se não saber que nós somos cristãos, perguntar o que ele, o que ela, o que essa pessoa tem de diferente. Algo ela tem de diferente. Pai, que nós possamos ser essa pessoa, que por onde a gente passe, Senhor Deus, nós dê bons exemplos, Senhor Deus, em um mundo que está cercado de maus. Pai amado, nesse momento venha falar aos nossos corações. Transborde, Senhor Deus, as nossas vidas e que nós venhamos a entender essa mensagem à luz da Tua Palavra. Desde agora nós oramos e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, a paz a todos, a paz Denise. Esse texto que nós lemos, para quem entrou depois, é 2 Coríntios, capítulo 11, lemos do versículo 2
ao 9, e é interessante essa tratativa que Paulo vem ter com o povo de Corinto, né? E ele inicia ali no versículo 2, ele vai dizer assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, né? É um amor que vai além do próprio cuidado do apóstolo Paulo pela vida daqueles irmãos de Corinto. Ele está falando, olha, eu tenho um zelo tamanho dentro de mim que com certeza já passou, já excedeu a minha capacidade de cuidar, de ter um cuidado, de ter esse carinho. Com certeza é obra de Deus, é um zelo que vem de Deus e é esse zelo que eu aplico, que eu tenho por cada um de vós. Eu estou zeloso. Ele está falando, eu demonstro cuidado, eu tenho atenção, eu me aplico, eu sou diligente para com o cuidado de vocês. A pergunta que fica é por que o apóstolo Paulo ele demonstra tamanho cuidado por este povo, né? E no decorrer ele vai dizer qual que é a ideia do apóstolo Paulo, qual que é a ideia que ele tem para aquele povo. Ele vai dizer, olha, eu tenho demonstrado esse carinho, esse amor, esse zelo, esse cuidado por vocês, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura. O cuidado que eu tenho para com vocês é para que vocês entendam a palavra, tenham essa palavra retida em vós, para que essa palavra retida em vós faça total diferença a ponto de você se portar como um verdadeiro filho de Deus. E você esperar como uma virgem pura espera o seu noivo. Então a virgem, ele sabe que o noivo vai vir ali aguardando ansiosamente o seu marido, e eu aguardo por conhecer essa verdade que me foi transmitida, que me foi transferida, e agora eu anseio por cada minuto encontrar com esse meu noivo, esse meu marido, esse meu esposo. E é interessante que em meio àquele momento conturbado que estava instalado ali, onde havia muito ensino errado, havia muitos falsos mestres, até falsos apóstolos com teologias distintas, errôneas, falhas, diferente daquilo que os discípulos de Jesus, daquilo que o apóstolo Paulo vinha ensinando. Havia instalado ali um conhecimento errado da palavra de Deus. E ali o maior cuidado de Paulo para com eles o meu ensino, o meu zelo por vocês é para que vocês estejam prontas, a ponto de esperar como realmente uma virgem pura espera um marido. Não tem vários deuses, é um esposo que nós aguardamos. Se você talvez não tem clareza, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, um marido, a saber, Cristo. É Ele. Nós estamos vivendo, aguardando o encontro com o nosso esposo, né? Com o nosso marido. Nós, quando falamos, a igreja é a noiva do Senhor. E é essa noiva que aguarda ansiosamente para o encontro do seu noivo. E é por isso que nos preparamos, guardando a palavra com zelo em nosso coração, vivendo os nossos dias como cada um fosse o último, porque o Senhor, em um piscar de olhos, pode voltar, né? E como nós não sabemos o dia e nem a hora, nós aguardamos, ou deveríamos aguardar com zelo, dia após dia, lembrando que o nosso lugar, a nossa morada, a nossa cidade, ela não é aqui, ela não está aqui, né? Nossa vida, aqui ela é muito passageira, ela é muito curta, mas o Senhor tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Naquele momento, Paulo está dizendo, olha, você precisa ter o pleno
conhecimento da verdade, para você ouvir todas essas mentiras e saber que isso é mentira. Saber que isso não é verdade, isso é engano. E se você crê nesse engano, você se afasta do noivo, você não vai mais estar pura, você não vai estar ali apta a esse encontro. O versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: mas temo, olha o temor de Paulo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui Paulo, ele faz uma comparação com o início. O apóstolo Paulo está lembrando de como foi no Éden, como a antiga serpente, como o Apocalipse capítulo 12, versículo 9 vai dizer, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo, essa antiga serpente, esse diabo que lá no Éden perverteu o entendimento de Eva, corrompeu, enganou, porque vai dizer nesse mesmo texto de Apocalipse 12, 9, que ele engana todo o mundo. Ele está ali em todo tempo pervertendo a verdade, corrompendo para que você caia no engano, para que você tenha um pensamento contrário da verdade. Ele não chega e fala, olha, isso aqui é mentira. Ele vem com astúcia, com artimanha, ele vem pelas beiradas apontando e colocando dúvidas no meu, no seu coração, assim como foi com Eva, e é assim como Paulo ele está dizendo, olha, eu temo que da mesma forma que aconteceu, onde a serpente enganou Eva, com a mesma astúcia, assim seja a vós, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos também. Ele está falando para aquele povo, olha, da mesma forma pode ser que aconteça com vocês. Essa é a mesma artimanha que foi iniciada no início, no princípio, e ela continua sendo utilizada nos dias de hoje. A mesma artimanha continua sendo utilizada porque traz resultado, porque ele tem conseguido o que ele quer. Foi dessa forma enganando uma terça dos anjos, que além dele ser precipitado do céu, essa uma terça parte cai junto com ele. Os anjos não têm conhecimento, mas a sabedoria dele fez com que ele enganasse os anjos. Talvez você diga, mas realmente o engano procede onde falta conhecimento. Se falta conhecimento, porventura pode ser que se instale o engano. Pode ser que o engano venha à tona. Mas Eva também tinha conhecimento. Não se esqueçam que não é, logicamente, abrangente, a gente não tem todo o conhecimento de como é a conversa de Deus com Adão na viração dos dias, e que toda a tarde, toda a viração dos dias, Deus vinha ter com Adão. A gente não sabe essa profundidade, mas eles tinham conhecimento, dado diretamente pelo próprio Deus. Ele sabia exatamente o querer e a vontade de Deus, o porquê que eles estavam ali. Quando Deus fez Adão, está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, vai dizer que e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Deus está dizendo, você vai lavrar, você vai cultivar, você vai trabalhar, mas você também precisa cuidar, você também precisa guardar, você também precisa proteger. Ele estava dizendo, Adão, eu estabeleci esse jardim, eu te coloquei aqui para que você cuide, para que você proteja. Por que você precisa proteger? Porque eu estou te estabelecendo aqui para proteger. Porque tem um inimigo, há um inimigo que vai tentar te roubar. Vai ter um inimigo que vai tentar tirar aquilo que eu entreguei para você. Você consegue entender?
Mas ali houve um vazio no coração de Eva, houve ali um engano no coração de Eva. Quando a serpente, a antiga serpente, quando Satanás ali, através da serpente, da figura da serpente, falava com Eva e promovia o engano na vida dela, colocando a dúvida ali. Quando a gente muitas vezes fala que o primeiro pecado foi a desobediência, né? Porque Deus falou para ele não comer do fruto e eles comeram, né? Então, geralmente a gente diz isso, né? Que realmente o primeiro erro ali foi a desobediência a Deus. Quando na verdade não, e esse é o que eu chamo a sua atenção e o que chamou a minha atenção. O primeiro pecado estabelecido no Éden foi a incredulidade, onde subiu no coração a dúvida, onde eles colocaram em dúvida, em xeque, aquilo que Deus havia antes mencionado para eles. Deus falou: não comerás da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E houve dúvida quando a serpente falou. Eles desacreditaram daquilo que Deus havia falado, daquilo que Deus havia dito. Essa incredulidade fez com que o pecado da desobediência fosse externo, se tornasse externo. Geralmente acontece assim nas nossas vidas também. Há incredulidade da nossa mente, há uma descrença, há uma falta de fé, e passa infinitas coisas na nossa mente, e que começa lá no mais profundo do nosso ser, e depois o pecado ele se torna externo. Mas antes foi fruto de má interpretação, de conhecimento. Foi um distorcer. E é essa forma que o inimigo mais trabalha nos nossos dias. Eu lembro que algumas ministrações atrás eu comentei que mesmo que você não queira entrar numa batalha, estar em guerra, quando você aceitou ao Senhor Jesus, quando você passou a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento você já estava no campo de batalha presente, né? Nós não precisamos querer entrar, nós já estamos em guerra. Porém, nós temos aquele conceito de guerra, de batalha que nós vemos em filmes, né? Em série, em confrontos diretos, onde há espada, escudo, enfim. E aí a gente lê lá que está escrito que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores nas regiões celestes, né? Espíritos da maldade nas regiões celestes, e nós achamos que há esse confronto onde, de certa forma, impede da gente receber algumas coisas, mas nós esquecemos que há uma batalha travada, minuciosa, que chamou muito a minha atenção, e eu quero prender vocês nesse momento a pensar que é diferente dessas batalhas corporais, mas é essa batalha na qual acontece onde o inimigo instala o engano. E essa batalha é a mais terrível de todas, porque por não ser um confronto direto, é alimentada aos poucos. E quando nós menos percebemos, nós estamos descrentes. Nós não acreditamos mais. Nós não confiamos mais. Do nada, a nossa mente, ela conclui que nós não conseguiremos mais nada, que Deus não nos ouve, que não adianta falar com Deus, que nós não vamos conseguir, que é besteira, que não precisa disso tudo. E essas palavras pequenas a princípio que começam a mudar a nossa forma de pensar. E quando nós caímos em si,
nós estamos cada vez mais longe do Senhor. Aqui Paulo está fazendo uma advertência. Olha, eu não quero que da mesma forma que aconteceu no início, onde o inimigo estabeleceu engano, aconteça aqui com vocês. Da mesma forma, estou dizendo para cada um que está assistindo no conforto do seu lar ou que vai ver posteriormente, o inimigo tem agido da mesma forma. E a resposta nossa tem sido qual? Nós estamos atentos ou nós estamos dizendo não tem nada a ver? Está estourando, a gente está tendo práticas que a gente tinha lá atrás, quando éramos velha criatura, no início da nossa conversão. Tem aparecido algumas coisas que a gente já tinha abandonado. O inimigo tem, de forma minuciosa, tentado minar a nossa fé, tentado minar a nossa vida, porque ele veio para isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não vai se dar por vencido. Em todo o tempo ele vem pelejando. Eva tinha o conhecimento, porém ela não agiu do conhecimento. Ela poderia dizer de maneira alguma: nós ouvimos de Deus que não é para comer e nós não vamos comer. Ela poderia ter repetido essa simples palavra com atitude. Eles poderiam não ter comido do fruto por conhecimento de que Deus disse para não comer. Mas o inimigo vem tentando a cada um, ao passar dos anos, ao passar dos tempos. E a gente vê a tentação de Jesus lá relatada em Mateus capítulo 4, no versículo 2 a 11. O diabo tentou Jesus dizendo assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O diabo sabia da fraqueza de Jesus. E ele vem oferecendo justamente aquilo que, a princípio, ele precisa. Vai dizer assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você não é o Filho de Deus? Fala para que essas pedras se tornem pães. E aí a resposta de Jesus é: ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é interessante? Que naquele momento de tentação, totalmente fraco, a espada, a arma de Jesus é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. E ali ele cita a palavra de Deus. Aí, por sua vez, vai dizer: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra, né? O diabo estava ali: você vai citar a Escritura? Então eu também vou citar a Escritura, porque o diabo também conhece toda a Bíblia, muito melhor do que qualquer um, muito melhor do que qualquer crente aqui, muito melhor do que a pessoa mais sábia aqui na terra. Ele conhece toda a Bíblia. Às vezes a gente deixa, a Bíblia aberta na casa para trazer talvez uma proteção, algo do tipo, mas a proteção não acontece quando a Bíblia está aberta em um móvel. A proteção acontece quando nós temos essa palavra dentro de nós e tomamos atitude. E ela nos faz tomar ações. A proteção acontece quando eu vivo essa verdade. O próprio diabo cita a palavra de Deus.
E aí Jesus vai dizer o seguinte: ah, você citou a Bíblia? Tá ok. Mas também está escrito, ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E esse ponto é interessante, a nossa arma forjada é a palavra de Deus. Nós precisamos rebater na palavra do Senhor. Não, porque também está escrito. Né? O diabo, ele pega trechos isolados da Bíblia, mas o Senhor vê como um todo. Trechos isolados da Bíblia, ele ali usa de artimanha e através de trechos isolados da Bíblia se é criado muitas seitas e doutrinas erradas. Mas o Senhor, além de conhecer a verdade, além de dar a resposta pautado nessa verdade, Ele não fica de blá blá blá. Ele não fica de conversa. Ele está dizendo, olha Satanás, ali, e disse, vai-te Satanás. Ele inicia já dizendo isso. Eu não quero mais conversa, presta atenção, vai Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Eu tenho essa verdade dentro de mim, essa verdade flui através de mim. Eu não quero mais que você fique aqui me atazanando, me atrapalhando. Vai! Porque a palavra do Senhor diz isso. Essa é a palavra, essa é a batalha que nós enfrentamos e é com essa espada que nós venceremos. Jesus tinha o conhecimento e se manteve na palavra. Adão e Eva tinham o conhecimento e se deixou levar pela astúcia da serpente. Versículo 3 vai dizer assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha que bonito isso. Não precisa de muita coisa para servir ao Senhor. E Ele quer que nós nos mantenhamos na simplicidade. Não fala simplicidade de falta de conhecimento não, meu irmão. Fala sobre a questão de que eu posso ter e servir, ou não ter e servir, porque o meu coração é tudo o que ele precisa. O meu coração entregue de forma verdadeira e genuína é tudo o que ele precisa de mim. É o meu conhecimento verdadeiro, a minha entrega verdadeira. E é isso que Paulo está estabelecendo quando ele traz todo o conhecimento e ele vai dizer, olha, eu não sou... Deixa eu voltar no texto. No 5 ele vai falar, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, né? Em nada eu deixei a desejar, em tudo, todo conhecimento eu estou repassando, eu estou entregando para vocês, tudo que eu recebi eu estou apresentando para vocês tenham, para que vocês vivam, para que seja um estilo de vida, para que vocês de bom agrado, né? de coração voluntário, queiram servir a este verdadeiro Deus, só há um verdadeiro Deus e que vocês queiram servi-lo. Não podemos perder a simplicidade. Quando nós perdemos essa simplicidade, é muito perigoso porque nós podemos passar de servo para juiz. E o juiz só determina. O juiz, ele só aponta, o servo, ele obedece.
O servo, ele se coloca a ouvir o que o seu senhor deseja. É interessante que eu recebi um vídeo esses dias que conta a seguinte história, né? Tinha um casal de missionário que serviu por muitos anos, um casal bem de idade, e eles foram jubilados por servirem ao Senhor por muitos anos no campo missionário. E aí eles embarcaram em um grande navio rumo à sua casa, ao seu lar, à sua cidade. E em meio a esse navegar, eles conversavam, né? E perguntavam: como será que eles vão nos receber lá em casa? Será que todo mundo já está nos aguardando ali? Quando chegar no porto, será que todo mundo está preparando uma grande festa? Será que nós estamos sendo ali aguardados por muitas pessoas, aquelas pessoas queridas que nós conhecemos ao longo da nossa vida, da nossa jornada? O que será que vai ter ali para nos receber? E eles criaram tamanha expectativa em seus corações. Quando eles estavam próximos de chegar no porto, quando ali o navio estava próximo de atracar, eles viram uma grande festa. Havia balões, havia muitas pessoas, havia banda, havia bandeiras, e eles estavam ali repletos de alegria. Nossa, eles estão fazendo uma grande festa. Porém, eles estavam viajando de terceira classe, então até o momento na qual eles desceram, que eles conseguiram descer do navio, eles olharam para a sua volta e viram que ali não havia festa. A festa aconteceu, mas ela já acabou. Talvez tenha descido algum famoso, alguma famosa ali anteriormente, e a festa toda tinha sido para essa pessoa. Quando eles desceram, as bandeiras já estavam no chão, as bexigas já haviam sido estouradas, não tinha mais banda, as pessoas já tinham ido embora. E eles se olharam e foi bem triste e tocaram até a sua casa. Quando eles chegaram na casa, já comida pelo tempo, depreciada pelo tempo, eles entraram e o esposo ali, triste, abatido, revoltado da vida, vai olhar para a esposa e vai falar: olha, eu vou sair andar. Pergunta para o seu Deus se é isso que a gente recebe quando a gente volta para casa, depois de servir por muito tempo no campo missionário. Pergunta para o seu Deus aí se é isso que a gente recebe quando chega em casa. O quanto tempo, quantos anos, quanto esforço, quanto sacrifício foi empregado para chegar e receber isso em casa. E ele saiu batendo a porta. E após um certo tempo ele retornou e com sarcasmo ele vai dizer para a esposa que estava lavando a louça: e aí, você perguntou para o seu Deus, mulher? E aquela esposa, cheia da presença de Deus, não se deixando ser persuadida, mas em todo momento ali firme na presença de Deus, vai dizer com toda a simplicidade, sem olhar para trás: sim, eu perguntei para Deus. Aquele marido, ele achou um pouco estranho, mas disse: e o que ele respondeu? E da mesma forma, com toda a simplicidade, aquela mulher vai dizer: ele respondeu que ainda nós não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. E é por isso que ainda não há festa. É por isso que ainda não existem pessoas nos esperando. É porque ainda não chegamos em casa. A nossa morada não é aqui. O Senhor disse: olha, eu vou para o Pai e prepararei morada para que aonde eu estiver, esteja vós também. Às vezes a nossa vida ela é toda trabalhada para
ter, para receber, para ser, para estabelecer aqui. E às vezes isso nos afasta de Deus. É uma verdade que o inimigo tem plantado para roubar, para nos distrair, para nos afastar do alvo, para nos esquecer, para fazer com que a gente venha a esquecer do nosso verdadeiro propósito, do real sentido. Nós estabelecemos aqui também para cuidar, para guardar daquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Deus não poupou o seu Filho, Ele entregou por nós e nós temos esse presente e muitas vezes nós estamos deixando o inimigo roubar com palavras sutis no pé do nosso ouvido. É interessante que da mesma forma que Paulo está falando para os coríntios, isso é aplicável para os nossos dias. Ali Paulo ele demonstra tamanho amor, tamanho carinho, a ponto de dizer, olha, em nada que eu estou, todo esse tempo que eu estou aqui ensinando, auxiliando, pastoreando, em nada eu tenho sido pesado. Ele vai dizer no versículo 8, outras igrejas despojei eu para vos servir, eu deixei outras igrejas para estar aqui servindo vocês e recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, ele precisava de algo. Porém a ninguém foi pesado. Aqui Paulo ele começa a produzir, ele volta a produzir ali tendas para vender, para adquirir recursos para o seu próprio sustento. Até que vai dizer que no versículo 9, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ele está dizendo, olha, eu estava passando por necessidades, eu estava trabalhando para me sustentar, para não ser pesado para nenhum de vocês, e veio os irmãos da Macedônia e supriram a minha necessidade, eu pude aplicar ainda mais em ensinar vocês, mas eu quero que vocês entendam que é isso que eu pretendo. Eu não pretendo ter nada de vocês, o que eu quero é passar para vocês isso que eu tenho. Eu aguardo ansiosamente o meu noivo e eu quero que vocês da mesma forma aguardem por ter esse conhecimento. Paulo ele vem mostrando que o ensino da verdade ele precisa estar presente na vida deles. E essa verdade dentro de cada um de nós estabelecida que faz com que nós venhamos a vencer o maligno. Eu já estou encerrando e para encerrar o último versículo que eu queria compartilhar com os irmãos é em 1 João capítulo 2, o versículo 13 e 14 vai dizer assim: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. É interessante que aqui esse ponto, às vezes a gente, de forma errônea, estabelece que tem que ser pai, tem que ser filho, tem que ser jovem, e é para cada modalidade no âmbito idade, ou comprometido no caso do pai que tem o seu filho, enfim. Mas aqui, João está falando sobre maturidade. Então você tem a maturidade de pai. Eu sei que com essa maturidade você conhece aquele que é desde o princípio. Não é porque você é um pai que você já conhece aquele que é desde o princípio. O texto fala sobre maturidade. E aí ele está falando para os jovens em específico. Olha, você não é mais criança, você já é jovem. Maturidade, não idade.
porque sois forte. E essa força não é a força da juventude, não é a força corporal. Ele é forte porque a palavra de Deus habita nele. Ele vai dizer, e a palavra de Deus está em vós. E porque a palavra de Deus está em vós, o que acontece? E já venceste o maligno. Você não vai vencer um maligno, você já venceu o maligno. Se o quê? Se a palavra estiver em vós. Para nós vencermos o maligno, essa palavra da verdade, ela precisa estar dentro de cada um de nós. Não adianta ter Bíblia em casa aberta, não adianta ter Bíblia em casa fechada, guardada, pegar ela só no dia de ir pro culto, não adianta. Essa verdade, ela precisa ser aprendida, precisa ser lida, você precisa buscá-la, desejar, como o puro leite materno, assim como o Senhor vai dizer, almejar. E é interessante agora, parando para pensar, esse desejo, né? Esse desejo ardente pelo puro leite materno, esse alimento rico, onde eu tenho um recém-nascido que hoje completa 1 mês e 2 dias, e eu vejo quando ele está com fome, a vontade, a ânsia por tomar desse leite. Da mesma forma, nós precisamos buscar este alimento. Da mesma forma, nós precisamos desejar com todas as nossas forças esse alimento. E tendo esse alimento, você não vai vencer o inimigo. Você já venceu o inimigo. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Com essa verdade habitando dentro de nós, não vai vencer. Você já venceu. Você já venceu. A palavra decretada é essa. Já venceu. Já foi estabelecido. Ele não tem poder. O poder está na palavra da verdade. E é esse conceito que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Está estabelecendo no meio deles. E ele é completamente aplicável para os nossos dias. Não permita que o inimigo roube aquilo que o Senhor confiou para você, para que você cuide, para que você guarde, para que você proteja. Amém? Reclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, me perdoe pelo horário. Meu Deus, meu amado Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui no ao vivo, Senhor Deus, ouvindo dessa mensagem, ouvindo da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha transbordar, abençoar, trazer o conhecimento do alto para todos os irmãos presentes, aqueles que vão ver posteriormente, Senhor Deus. Que o Senhor traga esse conhecimento de que o inimigo tem trabalhado na sutileza e nas coisas simples, podendo sim nos fazer nos distanciar, perder a bênção e até mesmo não ter um encontro contigo, Pai. Pai amado, que o Senhor venha usar do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em cada coração, trazendo à tona essa verdade. Que nós venhamos ter mais sigilo, que nós venhamos a vedar a nossa mente, os nossos ouvidos, para que esses dardos inflamados não penetrem na armadura na qual o Senhor nos ensina em Efésios, Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque em meio a esse curto período de tempo, esse curto momento, o Senhor fala aos nossos corações, trazendo esse alimento para a nossa vida, para nos fortalecer, para que o nosso espiritual seja muito superior à nossa carne. Porque se nós alimentarmos mais ela, nós vamos se distanciar. E a resposta é, aquilo que nós alimentamos sempre será mais forte. A escolha é nossa e que nós façamos a escolha certa. Desde já nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, e a doce e maravilhosa comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu agradeço os amados irmãos
Uma ótima noite a todos. Fiquem na paz.